Tudo bem? Esqueci de boa noite. Oi, Dê. Muito obrigada por ter vindo. Eu tô tentando achar aqui qual que é o negócio aqui do... Peraí que eu esqueci. Obrigada, Dê. Carlos, obrigada por ter vindo, obrigada pela florzinha. Obrigada, Janaína. Pessoal, eu editando o som, lá, editando as psicografias, eu vi que o som tá ficando péssimo, porque não adianta, eu sou dependente de ventilador e faz muito barulho, né? Não tem jeito. Então, é que eu tinha preguiça, mas eu vou começar a colocar o meu microfone no TikTok para poder fazer as leituras das psicografias. O meu microfone novo tá para chegar e aí eu vou... Era para ter chegado já, inclusive, hoje. Tô até preocupada porque já é 8 horas e não chegou ainda, saiu para entrega 9 horas da manhã. E aí eu vou colocar nos dois, tanto no TikTok quanto no Instagram, então vai ter o áudio bom nos dois canais de vídeo. Porque que nem a live do dia 27, para quem viu, eu achei que tinha baixado, do TikTok não baixou. Aí o áudio do outro tava pior porque a live que fica salva na postagem lá no Instagram, a qualidade fica muito baixa. Então, a live do dia 27, a leitura das psicografias vão ficar pior ainda. Mas tá bom. Oi, Lia! Obrigada por ter vindo. Obrigada, Cláudio. Boa noite para quem tá chegando aí. Lembrando sempre, trabalho mediúnico, separem a aguinha de vocês, tá certo? Água fluidificada, para quem sabe, para quem não sabe, é água energizada que a própria espiritualidade vai estar emanando, né? Através até dos fluidos que a gente vai estar emanando durante o trabalho para fluidificar a água para vocês. Para mim não, porque a Chonga Monga aqui esqueceu de separar uma garrafa. Aí eu só tô com essa xicrinha d'água pra mim hoje, mas tá bom. Acontece. Aproveitem que vocês estão livres aí em casa e pega a aguinha pra vocês e já deixa separado. Boa noite. Ó,
inclusive, que eu vi comentário aí, psicografia, gente, não é particular, tá? Não existe psicografia particular, então vocês tomem imensamente cuidado com picaretagem, tá? Porque o povo vende carta psicografada como se fosse copo d'água, né? Como se fosse garrafinha d'água no quiosque. Eu acho que é um despeito, né? Porém, hoje eu vou fazer mentalização no tarô, tá, pessoal? Então, quem quiser fazer a mentalização sobre o parente, para saber como eles estão no tarô, aí tem que contratar, porque é o meu trabalho, tá? Mas psicografia não é particular, não existe, nem comigo, nem com ninguém. Então, não caiam em trambique por aí. A mentalização, quem quiser, enquanto eu estiver fazendo as cartas, vocês precisam ir lá no link da biografia. Aí vocês podem clicar naquelas 3 bolinhas que tem no cantinho e mandar abrir no navegador, tá? Porque o TikTok às vezes bloqueia o acesso por questão de segurança mesmo, tá? Aí tem uma árvore de links, aí tem um vídeo explicando, se vocês quiserem parar para assistir, tem 10 minutos de vídeo lá explicando sobre a mentalização, sobre a consulta particular completa e tem o formulário para contratação, tanto da mentalização quanto da consulta completa, tá? Mas aí lembrando que é no tarô, psicografia não existe particular. Até Chico Xavier dizia que o telefone toca de lá pra cá, ou seja, nem ele, que era muito capacitado, não escolhia, certo? Então, assim, muita gente vai vir, inclusive, viu, Lia? Eu acho que alguns que vêm aqui, que dá um chilique aí, eu acho até que seja dessas questões aí, né? Pessoal que vende psicografia. Tamires, claro, amor, aqui é um trabalho mediúnico, tá? Então, o trabalho é pra vocês. A espiritualidade vai limpar a aura de vocês, o perispírito de vocês, vai estar fluidificando a água, por isso que eu falei pra vocês, separem a aguinha aí pra vocês poderem tomar no final do trabalho, tá? Eles limpam, inclusive, até a casa de vocês. Aí depois, eu vou aproveitar que tem bastante gente, eu vou comentar. Depois que vocês saírem daqui, com a energia limpa, com a espiritualidade limpa a energia de vocês, vocês vão deitar com a mente no mentor de vocês. Vocês vão pedir para eles, se caso tiver oportunidade, como vocês vão estar mais leves energeticamente, existe a possibilidade deles conseguirem levar vocês para visitar o parente de vocês lá do outro lado, entendeu? E aí, vocês podem achar que não, gente, mas vocês sonharem com eles é 1000 vezes melhor do que receber uma carta. Porque vocês vão abraçar eles, vocês vão conversar com eles, vocês vão ouvir a voz deles, vocês vão sentir o cheiro, a sensação, entendeu? Então, assim, participar desse trabalho aqui é importante para vocês poderem sair daqui com a cabeça mais tranquila e com as energias menos densas, né? Porque, sinceramente, pra gente poder tirar essa densidade da nossa energia, vai chão, né? Mas para que vocês possam ter essa possibilidade de adentrar esses locais, tá? Que muitas vezes a gente dorme com o pensamento em conta para pagar, ai, porque eu tenho isso e aquilo para fazer do trabalho, ai, porque eu tenho o exame assim assado para fazer, ai, porque eu tenho hora marcada. Sabe o que vocês têm que fazer? Quem dizia isso era Albert Einstein. Quando vocês estiverem muito atarefados, em vez de vocês ficarem pensando 500 vezes no que vocês têm que fazer, vocês pegam uma agenda e anota, porque aí vocês não precisam ficar com aquilo na cabeça, vocês não vão ficar tentando lembrar, puxar na mente toda vez para não esquecer. Então vocês vão poder ficar tranquilos, que aí toda vez que vocês precisarem verificar os horários, vocês sabem que é só vocês irem lá na agenda e ver o horário que vocês têm alguma coisa marcada para fazer, seja um trabalho que for.
Não fiquem com as coisas na cabeça, tá? Anotem tudo, larga lá e vai fazer o que vocês têm que fazer e vai verificando só pro caso de, né? Tipo assim, bom, agora 2 horas, deixa eu ver o que eu tenho pra fazer agora a partir das 2. Aí você vai lá e olha, entendeu? Tipo assim. Faz muita diferença na vida de muitas pessoas, só que a gente tem mania, né, de não anotar nada. Bom, pessoal, 8 horas eu vou começar a parte de psicografia. Eu vou pedir para vocês ficarem em prece, em oração, tá? Mentalizando os parentes de vocês, para que se em algum momento eles tiverem oportunidade, que eles possam vir, né? Lembrando sempre da importância de vocês levarem o nome deles em centros espíritas que fazem trabalhos mediúnicos, tá? Principalmente se o desencarne deles tiver sido assim muito difícil, tá? Vou pedir para vocês ajudarem nas curtidinhas pra gente bater a metinha de 100 mil curtidas, tá bom? E quem tiver uma moedinha sobrando que puder contribuir com o canal pra live subir e os outros vídeos lá também, puder estar dando uma moedinha aí, eu agradeço, tá bom? Obrigada, Gino. Deixa eu só... Não, já tá no silencioso. Tá, então vamos lá, pessoal. Eu vou pedir para os mentores espirituais, conforme o pessoal for saindo, né, caso eles saiam antes da finalização, que eles não saiam acompanhados, né, que os bons espíritos aqui do trabalho possam encaminhar as entidades que estiverem próximos deles, para que eles possam ter uma semana abençoada e leve, né? E a gente vai começar o nosso trabalho aqui da parte de psicografia. Quem for fazer a mentalização tem que contratar, é no link da biografia, no formulário, tá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas e ofensas, à medida em que nós perdoarmos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis entregues às tentações, e livra-nos de todo o mal, porque a ti pertence o poder, o reino e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Eu falei tanto que a minha boca já secou, né?
Sim, cuidado com as suas coisas. Psicografias não são de graça. A menos que você vá ser enganada, claro. Aí você paga, viu? Mas psicografia não tem como ser paga, gente, porque não tem como ser particular, beleza? Eu sempre falo isso. A pessoa chegou agora, não sabe, mas nós estamos aqui há 3 anos já. Vai fazer 3 anos e meio. É chão, gente. É chão. Obrigada, Jussara. Exatamente, Drica. Chico nunca cobrou porque não tem como. Psicografias não são particulares. O que eu cobro é a mentalização no tarô, porque é o meu trabalho, tá? Então, quem quiser contratar a mentalização no tarô, a contratação não é obrigatória, né? Faz quem quer e preenche o formulário lá na biografia, tá bom? Gente, não coloquem nomes porque eu não tô pedindo. Eu acabei de dizer que psicografia não é particular. Vocês estão se expondo aí. Então, se eu quisesse ser pilantra, se eu quisesse ser charlatana igual a maioria faz por aí, era fácil, né? Porque vocês se expõem tão facilmente sem nem pedir, né? Cuidado.
Não, Tati, psicografias não são particulares, tá? O trabalho aqui é mediúnico, vocês participam para que a espiritualidade possa trabalhar no campo energético de vocês, na limpeza da casa, da parte áudica de vocês, para fluidificar a água que eu falo para vocês separarem para tomar no final da live. E para quem quiser ver alguma coisa especificamente sobre o familiar, tem a mentalização que tem que contratar, porque é no tarô, não tem nada a ver com a psicografia. E a gente realiza depois das leituras das cartas, tá bom? Então, assim, quem quiser contratar já vai lá contratando, tá, pessoal? Depois que eu terminar a leitura eu fecho, só vou ler os que tiver aqui. Senão prolonga muito a live, tá?
atenção para os moderadores, viu? O que eles estão falando aí, senão vocês... Às vezes eles estão falando justamente sobre o que vocês estão falando aí. Vocês ficam esperando eu responder. Tô concentrada aqui, né? Então, quem vai estar falando as coisas aí são os moderadores.
assim, é complicado porque eu não quero impedir o desencarnado, né, de desabafar, de falar o que ele quer falar. Só que as mensagens ficam longas e aí ocupa muito tempo, que nem, olha, 8h33, eu só consigo escrever 3 mensagens. Tudo bem que eu falei umas coisinhas aí também, mas comparado com o tempo que eu fico escrevendo, nem foi tanto.
Gente, psicografia não é particular, tá? Então não tenho mensagem pra ninguém em particular, tá? Cuidado pra não cair em golpes. Nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Porque aqui também, gente, essas coisas a gente tem que tomar cuidado com as contas, né? Às vezes a gente é hackeado e as pessoas usam a conta das pessoas pra fazer maldade. Estou falando até porque esses dias a gente alcançou 80 mil seguidores aqui no TikTok. Então já vou aproveitar para agradecer o pessoal que segue, que ajuda aí. Então assim, nunca vou pedir nada para ninguém, certo? Então se eu aparecer pedindo alguma coisa, cai fora que é fake. Não peço, olha, eu não peço nem pros meus pais. Não vou pedir pra estranhos, né, gente? A única coisa que eu peço pra vocês é pra vocês curtirem, pra gente bater a metinha de 100 mil curtidinhas. E peço pra, se vocês tiverem uma moedinha sobrando aí, pra vocês mandarem pra ajudar o canal a subir. É isso que eu peço. Eu vou continuar aqui, com licença. Ventilador, meu cabelo fica batendo no rosto e dá coceira. Me dá um nervoso quando eu vejo as lives. E aí eu vejo que toda hora eu tô coçando o rosto. Mas não é sarna não, gente. É o cabelo batendo no rosto. Ai, ai.
telefone tá no silencioso e mesmo assim toca os presentes. Eu levei um susto. Obrigada, Alessandra. Obrigada, pessoal, pela ajuda aí pra subir a live. Batemos, metinha, 118 mil curtidas. Obrigada, gente. Cláudia, tem um vídeo fixado no feed aí, tá? Não, mentira. Esse daí, não, tem sim, esse de 3 minutos. Assiste aí pra você entender, tá?
pessoal, mais 10 minutinhos. Eu vou ler as psicografias, então quem for pegar mentalização, faz a gentileza de ir pegar agora. Porque senão depois eu começo a ler, aí um vê, aí o outro quer e eu tô falando. Depois que eu terminar de ler as cartas, eu vou fechar e não vai poder contratar. Olha, nós estamos com 173 pessoas no fã-clube. Que legal, não tinha isso antes. A live querendo cair. Cai não, filhinha, fica aí. Ai, não consegui fazer a verificação. Aí foi.
Vou desligar o ventilador. Ah, não vai precisar. Não vai precisar. Peraí que eu vou botar o microfone. Vamos lá, deixa eu ver se vai funcionar. Peraí. Eu nunca usei o microfone depois que a live já tá rodando. Vamos ver. Fala aí, pessoal, tá funcionando? Digam pra mim aí se o áudio... E agora, o som tá sem barulhos? Ou mesmo assim, o ventilador ainda atrapalha? Ah, agora sim! Então, vamos lá! Tá com barulho ainda? Que barulho que... Ah, então peraí. Então vou ter que desligar o ventilador. Vou passar calor. Peraí. Tem jeito. Ai. Pronto. Tá chiando. Deixa eu ver aqui todas as... Ó, o Alex aí. Agora tá bom. Parou o chiado, parou o barulho, parou tudo agora. Então vamos lá. Então tá, beleza, vamos lá. 15 de novembro de 2025. Primeira mensagem de Marechal Deodoro de Limeira. Meu assentamento de soldados foi praticamente a maior parte da minha vida. Acredito que ou minha família era compreensiva ou guardam muitas mágoas. Mas sempre fui um homem de princípio e liderar minha tropa era a minha missão de vida. Me doei por quase completo com as minhas obrigações com a minha pátria. Nunca foi minha intenção ser menos presente para minha família. Porém, acredito que quando me aceitaram em suas vidas, sabiam o peso das minhas tarefas. Entretanto, eles... Entretanto, eles sabiam, né? E, tipo... Ai, minha letra tá ruim. Ah, que droga. O que eu escrevi aqui? Entretanto, eles sabiam e... Não, porque assim, me apoiarem. Entretanto, eles saberem e me apoiarem em meu sonho, era isso. Entretanto, eles saberem e me apoiarem em meu sonho me fazia amá-los ainda mais. Sim, sou muito grato à família que eu tive e todo o apoio que recebi, seja dos familiares de sangue, seja os de coração que eu formei dentro do pelotão. Muito obrigado por fazer ser ouvida minhas últimas palavras. Segunda mensagem, Poliana Bittencourt. Minha mãe é advogada. Nossa convivência sempre foi muito difícil. Tudo na vida dela era baseado em regras e segui-las dentro das leis pré-estabelecidas entre nós. Liberdade era algo difícil de conquistar. Meu pai era mais liberal que ela e sempre me ajudava com meu namoro. Se não fosse por ele, eu teria perdido essa fase maravilhosa na minha vida. Queria me retratar com a minha mãe, sabe? Entendo que ela passou por dificuldades na vida dela que hoje percebo que isso eram válvulas de regulagem
que ela conseguia usar para se manter firme, pois provavelmente o seu emocional é o mais frágil de todos. Eu sinto muito pelas brigas e por ter te xingado. Eu fui uma filha horrível para uma mãe que precisou ser independente sozinha e conseguir viver uma vida decente. Nunca mais farei pouco da senhora. Meu coração dói todas as vezes que senti que você se sentia culpada quando se lembrava de como te tratei. E o pior é ver o quanto você sofre sem conseguir derramar uma única lágrima, por ter sido ensinada a engolir o choro. Eu te amo, que você possa me perdoar. Terceira mensagem. Célia Girão. Me arrependo de muitas ações que fiz durante minha vida. Eu fui ruim. Traí esposo e outras pessoas, seja no financeiro, seja no amoroso. Estou confessando porque não aguento mais carregar essa culpa. Eu penso nisso todos os dias. Se eu não contar a verdade, creio que eu nunca mais conseguirei dar um passo para uma vida melhor, sem rumo para me direcionar a um novo futuro. Fui órfã e a verdade é que muito do que repliquei na vida eu aprendi com as pessoas que estiveram à minha volta. Sendo só, não tive oportunidades, além de não conseguir fugir dos abusos, principalmente físico e moral. Ouvia constantemente que eu não valia nada e que eu era odiada por todos. Minha vida era um caos e não consegui tirar o caos de mim. Mesmo quando eu tinha uma vida tranquila, não consegui evitar de errar. Já estava envenenada. Sei que não é desculpa, porque temos escolhas, mas escolhi provar que eu não prestava, pois fui assim categorizada a vida toda. Hoje me sinto muito mal, mas eu realmente quero seguir adiante. As poucas pessoas que me valorizavam realmente mereciam coisa melhor. Eu sinto muito. Ai, meu cabelo no rosto. Da coceira, não gosto de ficar coçando o rosto. Quarta mensagem. Matheus Reinhardt. Me sinto tão cansado. Eu não tinha esperanças da vida continuar. E agora que estou aqui e continuo, eu realmente não sei o que fazer. Tudo é muito cansativo e nem é que eu realmente não queira fazer, mas não tenho disposição para nada. Nem gastar energia com pensamentos eu consigo. Conversar com você está sendo cansativo. Tudo é pesado. Não sei como lidar com esse tipo de coisa. Tenho muito que aprender, até porque meu cansaço quase não me deixa estudar. Só que não desistem de mim. Então, mesmo com dificuldade, eu sigo fazendo o que dá e melhorando aos pouquinhos. Falando nisso, antes mesmo eu já estive bem pior. Tenho que reconhecer que evoluí. Vou agradecer então a todos que continuaram me dizendo coisas boas e me incentivando a ir fazer. Obrigado. Quinta mensagem. Claudinei Carvalho. Meus caminhos foram cruzados com o limite da vida. Nada do que eu faça será possível reparar o que me aconteceu. A vida era tão bonita, eu era feliz. Saber Saber todas as possibilidades. Acho que eu escrevi errado essa palavra aqui, mas agora já foi. Saber todas as possibilidades e encanto que a vida me proporcionou. Hoje me sinto triste. Eu acho que quis dizer que hoje faz eu me sentir triste, porque
porque eu sabia de todas essas coisas, né? E agora eu tô aqui. Porque sei que poderia ter vivido muitas coisas mais. Acho que foi isso que ele quis dizer. Eu escrevi meio estranho aqui. Entretanto, aqui faço muitas atividades também. Para dizer a verdade, nunca fui religioso. Apenas acreditava na existência de uma força maior. Não importa o quanto vivemos, não importa nem se a vida aqui é muito boa. A verdade é que nunca queremos partir. Ainda que seja muito interessante aqui, eu, particularmente, ainda prefiro o plano terreno. Agora que não tem mais jeito, vou viver tudo que eu conseguir, que eu tiver direito. Eu, nos meus últimos... Não, desculpe, eu não. Envio meus últimos cumprimentos a todos e agradeço por terem feito parte da minha vida maravilhosa. Vocês foram realmente incríveis, pois também tiveram suas partes para que ela fosse assim. Meu abraço a todos. E a sexta e última mensagem. Pessoal, eu tô avisando. Agora não vai ter mais jeito, tá? O pessoal não pegou, ninguém pegou a mentalização. E assim, vou fechar aqui, tá? Vou só ler a última. E aí eu vou, sei lá, só conversar um pouquinho com vocês e vou me retirar, tá? Não vou fazer mentalização mais. Sexta mensagem. Fernando Justus. Amarelei como todo mundo. Não sou uma pessoa covarde. Mas, cara, morrer não é uma coisa fácil. Além do que, eu sofri um bocado na retirada. Não falo para deixar ninguém com medo. É apenas o que aconteceu comigo. Aceitar eu não aceito. Mas entendo. O que eu passei não tinha como me manter vivo. Sei que sempre fica alguém sentindo culpa, porque também passei por isso em uma fase da minha vida com a minha esposa, que veio antes de mim. Mas queria aproveitar para tranquilizá-los que agora eu estou bem, pelo menos o suficiente para seguir adiante. Fiquem todos com a graça do Divino. Com as graças do Divino. Então, essas foram as 6 mensagens de hoje. Deixa eu pegar aqui para fechar aqui. Porque senão eu tô conversando. Deixa eu achar aqui, esqueci onde que é. Então, pronto, fechado. Não pegou, não pega mais. Então é isso, gente. Vamos fazer a finalização da oração primeiro, fazer o Pai Nosso pra gente fechar o trabalho principal de psicografia. Aí nós conversamos um tiquinho, tá? Vamos agradecer a espiritualidade pela oportunidade de estar trazendo essas mensagens, pela ajuda que a espiritualidade nos dá espiritualmente falando na questão energética, né? Quem esteve aí durante todo o trabalho mentalizou os familiares para que eles também recebam aí oportunidade de se sentir melhor ou que eles possam ser resgatados caso eles não estejam num local seguro, né? Que todos possamos ter uma semana maravilhosa. Agradeço aí pela colaboração de vocês com a espiritualidade, em se manterem em prece, em oração, para que ajude a espiritualidade com os fluidos energéticos. Então, vamos fazer a finalização, o fechamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas e ofensas, à medida em que nós perdoarmos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis entregues às tentações, e livre-nos de todo mal, porque a ti pertence o poder, o reino e a glória, para toda a eternidade. Que assim seja. Então é isso, quem separou a aguinha pode beber, tá? Pessoal, seguinte, já entrou bastante gente do nada, assim, no finalzinho da live. Psicografia não existe particular. Então, não, eu não tenho como trazer carta para você e nem outras pessoas, tá? Porque aí vocês vão pensar, não, porque você não é uma boa médium. Aí você vai em outro lá e você vai ser enganado, né? Se não te cobrarem nada, beleza. Agora, se estiverem te cobrando, você sai fora, porque senão você só vai ser mais um que caiu lá na lábia e vai gastar dinheiro com carta à toa, porque a carta nem do seu parente é e nem de ninguém, provavelmente, das vozes da cabeça dele. Que é engraçado dizer assim, né, gente? Mas psicografia, clareaudiente, não fica com vozes na cabeça o tempo todo, não. Fica, se não trabalhar, né? Aí muitos clareaudientes são levados a ser considerados, como é que chama? Que é esquizofrênico. Mas não é bem assim, tá? Porque quando a gente trabalha a nossa mediunidade, a gente bloqueia tanto a clareaudiência, clarividência, tanto quanto com incorporação. Então, assim, se vocês têm mediunidade, se vocês têm sensibilidade alta, sabe? Débora, não entendi, Débora. Você estava preenchendo o formulário? Porque assim, pessoal, vocês têm que estudar para ter conhecimento, trabalhar, porque assim, tudo é prática. Então, quem tem capacidade ou quem quer desenvolver, só na prática. Porque quem tem demais, se não pratica, fica com problemas na saúde, fica com problemas na vida, com várias questões. É isso que eu falei para vocês. Meu pai já ajudou muitas pessoas que chegaram a ficar internadas a ponto de ir para hospício por conta de incorporação, mediunidade de incorporação. E aí ele foi com outros médiums, né, de incorporação no local, fizeram passe na pessoa, puxaram os espíritos que estavam adoecendo a pessoa ali na cama, que estava acamada, aí retirando esses que muitos conhecem como encosto e outros nomes aí, né? Elas conseguiram ficar bem, entendeu? E aí elas saíram daquela situação de risco que elas estavam de quase ir para hospício. Literalmente, de serem amarradas na cama, entendeu? De acharem que a pessoa estava louca. E era simplesmente mediunidade muito aflorada, entendeu? Pessoal, sobre as cartas, tem um vídeo fixado no primeiro vídeo lá no feed, tá? O segundo feed tá explicando, o segundo vídeo no feed tá explicando como acessar os formulários para poder contratar a mentalização, que eu já fechei por hoje. E lá também tem os vídeos explicativos, né? Tanto o da psicografia quanto o da mentalização e da consulta completa no tarô. Pessoal, obrigada pelos presentinhos. Vocês ajudaram a gente aí com as moedinhas para subir a live. Muito obrigada. E batemos uma metinha absurda hoje, cara. Você estava bom aí na dedilhada, hein?
Muito obrigada, de verdade. Porque a gente acaba ficando meio que estagnado, né? Porque o canal, como o canal já tem 3 anos, se vocês não contribuem durante as lives, o TikTok para de subir os vídeos das psicografias, das leituras. Então, assim, quando vocês verem as leituras passando na tela de vocês, dá um curtirzinho, se der até deixa no salvo nos arquivados, nos favoritos de vocês, pro TikTok entender e entregar as cartas para mais pessoas, tá? Para ver se as cartinhas chegam aí em seus devidos respectivos destinatários, tá bom? Então, Débora, acabei de comentar, lá no vídeo fixado, no primeiro vídeo fixado lá na biografia, lá no feed, tá explicando sobre as cartas, tá bom? Então, lembrando, cartas não são particulares, cuidado para não cair em golpes, tá certo? Gente, vocês não têm noção. Eu tô escorrendo de suor. Eu desliguei o ventilador lá, olha. Eu só tô com um pequenininho aqui do lado que não dá nem pro cheiro. Eu tô derretendo. Lá fora tá fresquinho, mas aqui dentro dá um calor. E eu tô com 2 luzes aqui em cima de mim. Eu não sei, o pessoal tinha feito umas perguntas, pessoal, e eu não consegui ver, porque eu tava lendo as cartas, né? Então, quem fez pergunta de alguma coisa relacionada à espiritualidade, se quiser estar repetindo agora a perguntinha para eu responder, porque não deu tempo de ouvir, tá? Então passou. Eu vi que tinha algumas mensagens, mas eu, né, não dava. Ai, senão eu vou ter que levantar até lá, entendeu? Aí eu não vou, se alguém fizer pergunta aqui, mandar a pergunta, eu não vou. Então, Maria, como eu falei, isso não dá, tá? A não ser que você contrate a mentalização aí nas cartas de tarô, tá? Que eu consigo saber alguma coisa sobre qualquer parente seu desencarnado e até encarnado. Eu leio a energia da pessoa, consigo saber do encarnado, do desencarnado, do que tá em outra dimensão. Aí eu pego tudo que eles assim, né? Ai, ai. Não, Yuka, a Yuka sabe, né? Yuka Lia, tá todo mundo acostumado com as épocas de live de tarô, já sabe quanto que eu não pegava, né, Yuka? Quantas pessoas que vieram depois de muito tempo falam, nossa, lembra aquilo que você falou pra mim? Nossa, aconteceu exatamente do jeito que você falou. Ai, gente, era muito legal. Lima, então, Lima, como eu expliquei pra você, a gente não tem como entrar em contato, né? Porque infelizmente nós não temos a capacidade de enviar e receber na mesma hora, entendeu? Os pensamentos, não tem como, né? É uma coisa que ainda é assim, vou explicar pra você, tá? Por quê? Existem várias dificuldades de chegar a mensagem, o pensamento para a pessoa. A pessoa nem sempre vai estar conectada com você na mesma hora. Provavelmente ela vai ouvir um pensamento seu quando você estiver pensando nela e que ela também estiver pensando em você, entendeu? Aí ocorre uma ligação. Então, por isso que eu digo que não existe psicógrafo que consiga trazer mensagem do parente de vocês. Primeiro, porque o seu parente não me conhece. Então, assim, para eu chegar ao meu pensamento nele, para eu conseguir trazer a mensagem dele, teu parente, o fulano, ele quer saber de você, me conta aí, entendeu? Não tem como fazer essa ligação. Entendeu? Pode ser que no futuro, quando o nosso plano
material, tiveram uma energia menos densa, ou de repente até com a tecnologia a gente consiga fazer essa conexão entre as duas dimensões, existe essa possibilidade. Mas falar diretamente assim, esse tipo de conexão, de cá para lá, de lá para cá, imediatamente assim, não tem como. Por exemplo, esses que vêm deixar as cartas, que vêm falar comigo, que vêm falar comigo, eles são trazidos, é como se fosse uma hora marcada, entendeu? Lá eles têm a organização deles, eles têm a agenda deles, então eles sabem quem vai vir. E aí, chegando aqui, esse que está próximo de mim, que foi trazido para deixar a mensagem, aí sim, se eu falo com ele, ele me escuta e ele me responde. Mas isso acontece com vocês quando vocês têm uma sensibilidade mediúnica muito alta e vocês acabam trazendo entidades para próximo de vocês. Então, muitas vezes vocês têm pensamentos perturbados e vocês pensam que é de vocês e às vezes nem é. Entendeu? Então, eu acabei de falar sobre isso. Assiste o vídeo fixado lá no primeiro vídeo do feed lá, tá? O primeiro vídeo no feed. Josi, se você realmente consegue fazer esse tipo de coisa, isso é chamado de médium metafísico. Aí alguns médiums metafísicos realmente conseguem realizar curas, né? Só que você fica esperta, tá? Porque eu vou te explicar uma coisa que eu aprendi com uma mestra, assim, que você não vai encontrar nunca em lugar nenhum da face da Terra. Quando você faz uma cura, você na verdade está usando o seu tempo de vida, viu? Você não está usando energia somente externa, você está usando a sua energia física, por isso que se chama médium metafísico, por isso que você está usando da sua energia física junto com a energia de fora. Então, assim, olha, se você não fizer sacrifícios, literalmente, se você não fizer sacrifícios para que você acumule energia vital para fazer curas, no futuro você vai começar a sofrer doenças atrás de doenças. Viu? Então, se você tem esse tipo de coisa, você vai ter que saber lidar com isso, usar só quando for realmente muito necessário e coisas assim. Eu te indicaria você aplicar Reiki, aplicar Jorei, tá? Porque assim você utiliza mais da energia dessas técnicas do que a sua própria energia, tá? Tanto que vocês podem ver que todas as pessoas de idade que já tiveram, né, do pessoal mais para trás aí, que eram considerados curandeiros, que faziam os benzedeiros, né, eles sempre acabavam com problemas de saúde, né, e tal. Então, assim, tem que ter muito cuidado com você, porque muitas vezes você tá, na verdade, trocando energia, né? Você tá absorvendo para você aquela energia densa que a pessoa tem com ela ali, da doença dela, entendeu? Então, esse negócio de mediunidade de cura tem que ter um certo cuidado. Inclusive, meu pai tinha essa capacidade, ele não quis desenvolver. Ele falou assim, não, porque eu percebo que todas as pessoas que mexiam com a capacidade de cura, né, que meu pai também é médium metafísico, todo médium metafísico que mexia com cura morria de acidentes graves. Mas por que isso? Hoje eu sei por que isso acontece. Porque, tipo assim, ele usou tanto a energia vital dele, que a energia dele vital, tipo, acabou. Aí ele tem que ser, tipo, tirado, sei lá, imediatamente do corpo físico. Acabou pra ele, entendeu? Tipo, sua cota já era. Deu. Entendeu? Então, assim, a gente quer ajudar as pessoas? Quer. A gente quer que as pessoas fiquem bem? Lógico. Mas, assim, a gente tem que ter
Mas aí é onde a gente entra outras coisas. Por exemplo, uma pessoa, você, por exemplo, que tem capacidade de uma mediunidade metafísica, você consegue identificar os pontos doentes no corpo da pessoa. Não sei o teu nível de conhecimento, de estudo e de desenvolvimento da sua capacidade, mas os médiuns metafísicos, geralmente, eles conseguem ver o ponto que está danificado, entendeu? Aí, quando isso acontece, vamos supor, se você estuda medicina, entendeu? Aí a sua capacidade é muito, excelente. Porque quando você vai tratar do seu paciente, você consegue identificar ali, opa, olha, o problema tá naquela área ali, né? Então vamos encaminhar ele pro médico tal que faz, né, averiguação nessa área aí, vamos acompanhar. Entendeu? Então, essas capacidades, gente, quando nós temos, podem ser utilizadas para muitas coisas benéficas para a sociedade. Então, Josi, não sei quantos anos você tem, mas desenvolva a tua capacidade metafísica, não a de cura, né? A sua mediunidade, desenvolva a sua mediunidade. E se você tiver interesse, vai para a área de cura, nem que seja para fazer aplicação, como eu falei, de Johei, de Reiki, faz acupuntura, entendeu? Que na acupuntura você consegue trabalhar os pontos da pessoa, o ponto doente da pessoa, e você utiliza da tua capacidade para identificar o lugar que está sendo afetado. Então, você consegue trabalhar adequadamente no local afetado. Deu para você entender? Ajudou? Foi legal? Interessante? Diferente? Aproveita porque tem conhecimento aqui no meio que eu falei que vocês não vão achar em lugar nenhum. Vou falar em questão dos sacrifícios que eu comentei. O que é o sacrifício? O acúmulo da energia vital. E essa mestra aí que eu tô falando é para fazer curas, assim, curas do tipo que vocês viam Jesus Cristo fazendo, entendeu? Tipo, curar um órgão doente, um órgão que morreu, tipo, sei lá, um rim que morreu, que tá para falecer, tipo, sabe, quando começa a parar o rim? Então, tipo, esse tipo de cura, que fazer o negócio voltar a funcionar normal, e outros tipos de cura, até de questão de pele, assim, da pessoa, tipo, sei lá, foi cortada, o tratamento que a pessoa faz ali, a cicatriz com o passar dos meses desaparece. Então, é nesse nível. Então, essa pessoa, os sacrifícios dela não eram poucos. Ela fazia meditação constante, ela já ficou sem falar, ela já ficou sem enxergar, de ficar com os olhos fechados por, tipo, X tempo lá. Porque, assim, ela entende como funciona, ela entende como acumular essa energia vital, esses tipos de sacrifícios que ela fazia, traziam esse acúmulo dessa energia que ela precisava. Mas é porque ela sabe acumular essa energia. Porque para nós, meros mortais, né, ainda de níveis níveis, tipo, básico, né, a gente ainda não tem essa noção de como acumular essas energias nos nossos chakras, entendeu? Então, para nós, muito provavelmente, esse tipo de sacrifício vai ser em vão, entendeu? Por isso que eu falei, é melhor você utilizar da tua capacidade com a questão de você identificar os pontos do problema e utilizar de outros meios de cura, como Reiki, Johei e etc., para que você possa... Então, Renan, mas não é fraco. É isso que eu tô falando. Não tem a questão extra, que é usar realmente a energia do universo, né? Acumular a energia, os fluidos universais no nosso organismo para replicar essa energia sem interferir diretamente. E mesmo fazendo o que ela fazia, essa pessoa, ela ainda assim dava um pouco da energia vital dela, porque é impossível, entendeu? É impossível não fazer isso. Por isso que eu estou dizendo. Para nós que não temos como acumular energia como essa pessoa fazia, é muito pior ainda. Porque aí você tá dando só da tua energia vital mesmo, pura.
Então é muito mais arriscado. Então esses estudos aí, olha, eu sinto muito. Ainda assim, não, se você usar constantemente, não vai evitar que você tenha problemas graves de saúde e nem que acabe desencarnando, como meu pai disse, de de um acidente, né, uma forma terrível, sei lá, e, né. Mas é isso. Ah, gente, 9h33. Então, acho que eu falei bastante. Falei só sobre esse assunto, mas falei bastante. O pessoal tá quietinho aí, não tá comentando, então não deve ter dúvidas, né? Todo mundo tá... Ó, o pessoal aqui tá inteligente, tá sabendo tudo, o pessoal aqui. Ninguém tá com dúvida de nada. Muito bem, pessoal. Continuem assim. Ai, ai. Então tá bom, gente. Eu vou me retirando lá, que eu tô morrendo de calor. Ainda vou jantar e vou estudar. Então tá todos entendidos. Então tá bom, gente. Obrigada por acompanhar. Espero que tenha ajudado vocês. Um beijo no coração. Tudo de maravilhoso aí pra vocês. E até semana que vem. Tá certo? Obrigada, Marta. Obrigada, viu, gente, pela ajuda aí nos presentinhos e nas curtidas, tá? Obrigada aos moderadores. Obrigada, Alex, por ter vindo hoje, viu? Obrigadão. Então é isso, gente. Beijo, beijo. Se cuidem todos aí, viu? Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, Marta.